Palavra em Conexão está começando agora. São mensagens dos vários ministérios da nossa igreja para exortar, consolar e edificar a sua vida. Abra o seu coração e deixe a inspiração de Deus transformar teu coração. Graça e paz, meus amados queridos, é um prazer estar conectada com vocês nesse momento. Eu quero compartilhar uma palavra para abençoar o seu coração. E eu te convido, se você puder, abrir comigo o livro de Gênesis, capítulo 1. Gênesis 1, até o versículo 5, nos diz o seguinte: a criação do céu e da terra e de tudo o que neles se contém. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. Até aqui, eu trago essa palavra do coração de Deus para você, em que nós podemos aprender um princípio muito especial, que Deus tem falado ao meu coração nesses dias. Deus, aqui nessa passagem, Ele não falou o que Ele viu. Deus falou o que Ele queria ver. Diz o texto: e a terra era sem forma e vazia. Eu não quero me ater aqui a questões teológicas em relação à fundação do mundo. O que eu quero é trazer esse princípio de Deus. Deus, Ele não se move por aquilo que Ele vê. Deus se move por aquilo que Ele quer ver. A terra estava em trevas, era sem forma e vazia. E Ele viu, mas Ele não disse. E quando disse, Ele disse: haja luz. Ou seja, Ele liberou uma palavra de fé sobre aquilo que Ele queria ver. E depois, mais adiante, Ele vai contando aqui, sobre a criação do mundo, e Deus criou os luminares, depois separação entre a terra e as águas, e criou os animais, os répteis, e vai falando aqui tudo que foi feito, mas pela palavra, pelo verbo, por aquilo que saiu da boca de Deus, tudo foi feito. E tem uma outra passagem também, bem conhecida, que eu quero ler, que está em Ezequiel 37. E eu quero trazer esse texto também, porque na Bíblia está repleto de textos em que Deus diz o que a palavra que sai da boca dele e as coisas começam a acontecer. Aquilo que não existia passa a acontecer. E Deus tem um chamado para nós como igreja, para sermos boca profética, para profetizarmos a ordem no caos como Ele profetizou para a terra. Em Ezequiel, nós temos uma visão do vale de ossos secos. 37 diz assim, 37 até o 7. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, e enquanto eu profetizava, eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Uma outra passagem em que Deus leva o profeta Ezequiel a uma visão, a ter uma visão, a visão de um vale de ossos secos. Interessante que naquela época, Ezequiel, ele estava exilado na Babilônia. E
Israel, o Estado de Israel, estava vivendo uma fase muito difícil, muito sem esperança, porque Israel foi entregue nas mãos dos seus inimigos por causa da desobediência, por causa do pecado deles. Israel estava com as suas igrejas, os seus santuários todos destruídos, os muros derrubados, estava com uma total situação de desolação ali no território de Israel. E Israel já tinha sido deportado lá para a Babilônia, estava vivendo na Babilônia, sem esperança, se sentindo como ossos secos, e já não acreditava mais no milagre, já não acreditava mais nas promessas do Senhor, embora que Israel já tinha reconhecido o pecado deles, né? Israel já tinha reconhecido o seu pecado, que estavam passando tudo aquilo porque realmente eles estavam em desobediência com o Senhor, mas eles já não acreditavam mais. Qualquer semelhança é mera coincidência, não é? Com o que nós temos vivido hoje em relação à nossa nação, em relação aos países, nessa situação de pandemia, de guerras, com a violência aumentando, a crise política e econômica. E muitas pessoas têm perdido a fé. Muitas pessoas estão desesperançosas. A gente vê um clima de muita tristeza, muita dor, muita perda, não é? E as pessoas muito tristes também, que perderam seus entes queridos. Talvez eu possa estar falando para alguém que perdeu o seu pai, a sua mãe, nesse momento, está passando um momento de dor, um momento de tristeza, um momento realmente de perda, e já não acredita, talvez, que Deus pode transformar o cativeiro. E Deus levou Ezequiel, porque Deus queria restaurar a nação de Israel. E naquela época, Ezequiel era um profeta, e o profeta sempre foi chamado de porta-voz do Senhor. Ele levava a palavra do Senhor, recebia a palavra do Senhor e trazia restauração para o povo, uma palavra profética que ia transformar a vida do povo. E Ezequiel, naquele momento, ele foi transportado e ele viu que parecia um exército ali de ossos, mas mortos, né, caídos, um destroço, digamos assim, era um cemitério de ossos. E ele viu aquilo ali, ele viu a desolação total que o povo estava passando, mas ele não tinha entendido a passagem ainda, porque ele só viu morte e desolação. E o Senhor perguntou para ele: Ezequiel, o que você acha que eu posso fazer reviver esses ossos? Deus não falou para Ezequiel: Ezequiel, o que você está vendo? Porque ele sabia o que Ezequiel estava vendo. Ele estava vendo ali destroços, ali um cemitério de ossos. Mas ele perguntou: Ezequiel, o que você acha que eu posso fazer? E ele falou: Senhor, tu sabes, porque Ezequiel não sabia aquilo que o Senhor queria fazer. Ele não tinha entendido que aquilo ali representava o povo de Israel que estava em desolação. Então, querido, o que eu quero falar para você, o que Deus quer compartilhar com você, é que existe uma força dentro de você, existe uma fé. E talvez nesse momento você precisa renovar a sua esperança, renovar a sua fé, renovar a sua crença. Porque crença é aquilo que você crê com muita força. E nesses dias, Deus tem um chamado para a sua igreja para se levantar em força, para se levantar em fé e profetizar sobre o caos da tua casa, sobre o caos da tua família, sobre o caos lá no teu trabalho, onde há morte, onde há cheiro de morte. E mais adiante a gente vai ver a restauração que de Israel teve, porque o Senhor se compadeceu de Israel, e o Senhor ele se compadece de nós, Ele quer levantar uma geração forte, uma geração cheia do Espírito dEle. Existe um poder na palavra que sai da tua boca. Talvez você pergunte, José, mas como que eu posso mudar a minha vida pela palavra? Eu vejo cheiro de morte por tudo quanto é lugar, é a situação do meu trabalho que não está indo bem, é a situação dos meus negócios, é a minha família. Querido, para de falar aquilo que você está vendo e comece a falar aquilo que você quer ver acontecer na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua igreja, na sua cidade. Comece a profetizar a cura para as nações, comece a profetizar a cura para a tua vida. Existe cura para o Senhor, existe cura do Senhor para a tua vida nesses dias, existe restauração. Deus quer mudar a sua vida, Deus quer restaurar os teus sonhos, Deus quer fazer acontecer o impossível, porque Ele é o Senhor dos impossíveis. Mas existe um princípio: sem fé é impossível agradar a Deus.
Volte a sonhar os sonhos de Deus. Volte a se lançar na presença do Senhor. Se renda ao Espírito Santo e diga para Ele: eis-me aqui, Senhor, toma a minha boca. Onde eu entrar, eu quero profetizar. Não seja um agente que vai trazer mais confusão para a situação, mas seja um agente que vai trazer ordem para o caos. Seja um enviado de Deus para trazer ordem para aquela situação que você está vendo. Eu quero orar com você nesse momento, porque eu creio que Deus tem levantado uma geração para, nesses dias, começar a fazer a diferença e começar a profetizar ordem no caos e dizer: haja cura, haja restauração, haja libertação, e as coisas vão começar a acontecer pelo poder da palavra do Senhor, em nome de Jesus. Se você puder, coloca a mão no teu coração, quero orar por você. Senhor, nós estamos aqui na tua presença, Senhor, e nós cremos, Senhor, no haja de Deus. Nós cremos no haja, em que tudo acontece, em que tudo se move, em que tudo se transforma. E, Senhor, nesse momento nós queremos profetizar sobre a vida do teu povo a restauração, a cura, a libertação, em nome do Senhor Jesus, a transformação nos negócios, a transformação na nossa política, Senhor, a transformação, Senhor Jesus, em cada coração, que todos reconheçam que só o Senhor é Deus, que todos reconheçam que o Senhor é a esperança da nação brasileira, que o Senhor é a esperança, Senhor Jesus, desse mundo, Pai, porque a tua palavra diz, Senhor, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu, Senhor, ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Em nome do Senhor Jesus, Pai, comece a sarar a nossa terra. Como igreja, nós queremos nos humilhar, nos pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades, Senhor, e queremos que o Senhor nos transforme, Senhor, para que sejamos boca do Senhor, para abençoar, Senhor, a nossa família, a nossa casa, a nossa igreja, Senhor. E, Senhor, faça o teu querer, cumpre-se o teu querer, como Maria disse, Senhor, cumpre em mim o teu querer. Senhor, nós abençoamos o teu povo, Senhor. Talvez eu possa estar falando aqui, Senhor Jesus, para uma pessoa que recebeu um laudo, Senhor, essa semana negativo dos médicos, Senhor. E nós queremos profetizar a cura, Senhor Jesus, para essa pessoa que está desesperançosa, não acreditando mais na vida, Senhor. Que o Senhor vá agindo nesse coração e nessa vida agora. Nós profetizamos a cura para o teu povo nesse momento e te agradecemos porque o Senhor é maravilhoso, Senhor, porque o Senhor quer transformar essa situação que nós estamos vivendo, Senhor, e como teu povo nós nos colocamos, Senhor, como soldados teus, Senhor Jesus, para sermos usados para a nossa geração com graça e poder, em nome de Jesus. Amém. Palavra em Conexão terminou. E obrigado por sua conexão e fidelidade junto conosco. Que Deus continue falando ao teu coração e coloque em prática as direções que agora você recebeu. Participe também dos nossos cultos oficiais, domingo, 9h30 da manhã, 18 horas, e quarta-feira, 19h30. Esperamos por você neste canal para te abençoar.